pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Essa semana a gente vai iniciar a apostila 4. Na apostila 4 a gente vai continuar discutindo alguns temas referentes à mecânica, tá? Nesse primeiro capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Kepler e a gravitação universal, tá bom? Nesse primeiro vídeo a gente vai falar apenas das leis de Kepler. Vamos lá, gente? Então, deixa eu clicar aqui. Então, apostila 4, mecânica celeste e fluidos, tá? Então, essa apostila vai ser dividida em duas partes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a mecânica celeste, como eu falei, e no final delas, os dois últimos capítulos, a gente vai falar sobre fluidos. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Kepler. Tá? Então, os objetivos desse capítulo: reconhecer modelos planetários, identificar pontos discordantes do modelo reconhecido, compreender as leis de Kepler e a sua importância para o entendimento do movimento dos órbes celestes ou corpos celestes, né? Analisar pela segunda lei de Kepler o comportamento das velocidades dos planetas durante suas órbitas, compreender e analisar a interação de forças existentes entre os corpos, segundo a lei da gravitação universal, analisar e avaliar situações envolvendo órbitas nas proximidades da Terra, tá bom? Nesse primeiro vídeo, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho do modelo dos planetários até as leis de Kepler, tá bom? Objetivos, né, os conceitos físicos a serem aprendidos: modelos planetários, as leis de Kepler, que são 3, força gravitacional, órbita elíptica, velocidade orbital e velocidade de escape, tá bem? Aqui a gente tem uma foto, né, de uma pessoa com uma câmera e lá no fundo, né, a gente tem uma imagem do universo, tá? Por muito tempo, o céu foi uma incógnita para as pessoas. Então, desde a antiguidade, as pessoas, os seres humanos, eles tentam desvendar os mistérios ali no céu, tá? E aí, a gente tem aqui a imagem de um foguete, né? Levou-se muito tempo para conseguirmos lançar um objeto para fora da superfície da Terra, tá? E aí, para que a gente possa ser lançado esse objeto, né, um foguete para a superfície da Terra, foi necessário a compreensão de muitos conceitos físicos, principalmente a questão da gravitação universal, que foi estabelecida ali por Newton, tá bom? Nessa primeira parte, a gente não vai falar muito da velocidade de escape ou até mesmo da lei da gravitação, porque a gente vai falar dos modelos planetários, tá? Então, os mais aceitos modelos planetários são 2, certo? O primeiro deles recebe o nome ali modelo geocêntrico, tá? Então, geocêntrico, estabelecido lá por Ptolomeu, tá? A ideia do geo, terra, né? Sendo o centro do universo, tá? E os astros distribuídos em órbitas ao seu redor, tá? Então, o modelo de Ptolomeu, ou modelo também conhecido como geocêntrico, dizia que a Terra estava no centro do universo e os astros, que eram conhecidos naquela época, né? O Sol e alguns planetas, esses astros, né? Fariam órbitas em torno da Terra, tá? A ideia planetários, né? Planetas, vem da ideia de astros errantes, tá? Então, o Sol e as estrelas seriam astros fixos, né? Então, eles não teriam uma movimentação. E aí, no caso dos planetas, né? E o Sol seria movimento, né? Em torno ali da Terra, tá? Outro modelo que a gente tem, que é o que é aceito hoje, é chamado de heliocêntrico, ou seja, o Sol, né, no centro do universo, tá? O Helios vem do grego também, né, que remete à ideia do Sol aí, tá? Por quê? A gente tem um elemento hélio e até algum período atrás, né, alguns séculos atrás, imaginava-se que o hélio só poderia ser encontrado lá na superfície da Terra, do Sol, né? A gente sabe que o hélio pode ser encontrado aqui na Terra também, mas os nossos antigos, né, não sabiam disso, certo? Então, modelo geocêntrico, a Terra no centro e os outros astros que se movimentavam em torno da Terra. Heliocentro, o Sol, né, como o centro do universo e os astros orbitando em torno dele ali,
tá? Aqui a gente vai ter as leis de Kepler. Para representar as leis de Kepler, a gente vai ter, né, os astros, o sistema solar, certo? E aí a gente considera o modelo heliocêntrico, né? O modelo onde o Sol está não no centro do universo, mas no centro do sistema solar. Então a gente sabe que o sistema solar é formado pela estrela, o Sol, e 8 planetas, né? A gente sabe que tem asteroides, tem algumas outras coisas, mas os elementos principais do sistema solar é o Sol, que detém aí mais de 99% da massa do sistema solar, e, né, os planetas ali em torno de 1% da massa do sistema solar, tá? Então aqui a gente teria primeiro planeta depois do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Por que eles estão representados em órbitas? É justamente as ideias das leis de Kepler, tá? Então, como eu falei, o termo, né, planetas, vem da ideia de astros errantes, astros que se movimentam, tá? Então, os antigos gregos, eles consideravam que as estrelas eram pontos fixos ali no céu, ou seja, eles não se movimentavam, né? E aí, ao observar as estrelas, eles perceberam que existiam pontos que estavam se movimentando. Tinha dias que estavam em uma posição, tinha dias que estavam em outra posição, certo? Ou seja, seriam os planetas, os astros errantes, tá? Com o passar do tempo, houve-se a curiosidade de tentar explicar o movimento desses astros. Para tentar explicar o movimento desses astros, foram feitas diversas observações, tá? Um dos astrônomos mais famoso, né, na observação dos astros e principalmente das órbitas dos planetas foi o Tycho Brahe, tá? E é através das observações do Tycho Brahe que Kepler consegue estabelecer as suas 3 leis, tá? Na matemática, o círculo é algo perfeito, né? Então, lembrem-se, quando a gente viu ali um modelo planetário geocêntrico, seriam movimentos em torno da Terra em formas de círculo, né? Então, o círculo seria a representação de algo que estaria lá no céu, que é algo que estaria perfeito. Então, eles determinaram, né? Eles acreditavam que as órbitas desses astros errantes eram órbitas perfeitas, círculos perfeitos, tá? Porém, com a observação do Tycho Brahe, eles perceberam que essas órbitas elas não eram tão perfeitas assim, tá? E aí, juntando os dados do Tycho Brahe e os cálculos matemáticos de Kepler, foi possível perceber que as órbitas em torno do Sol não eram circulares, mas sim elípticas, tá? Então, a primeira lei de Kepler, que é conhecida também como a lei das órbitas, diz para nós o quê? Que você tem 2 focos, né? Em um desses focos está o Sol, né? E aí, em torno desse foco, a gente tem uma elipse, um planeta orbitando em elipse, certo? Isso implica para nós no quê? Que vai existir momentos desta órbita que o astro vai estar mais perto do Sol e vai ter épocas que o astro vai estar mais longe do Sol. Não necessariamente só o Sol, porque a gente sabe que as órbitas, sejam elas de planetas, sejam elas de satélites, sejam elas de qualquer astros, são órbitas elípticas, tá? Então a gente vai ter épocas que a gente vai ter o que a gente chama de periélio e vamos ter épocas que a gente vai chamar de afélio, tá? O afélio perto, tá? Então, seria a distância de A até o foco 1, tá? E o, afélio longe, né? Do ponto F1 ao ponto B, tá? E periélio do ponto A até o foco 1, tá? Então, aqui a gente tem os principais elementos, né, de uma elipse. AB, né, o traço AB é o eixo maior, o traço CD, o eixo menor, tá? F1 e F2 são os focos e a distância F1 e F2, né, o módulo da distância do F1 e F2 é a distância focal, tá? E aí você tem, né, a órbita do planeta, a representação, né, dessa órbita. Então, o Sol estaria num dos focos e o planeta girando em órbita elíptica ali, tá? Como eu tinha falado, do ponto A ao Sol, a gente chama de periélio, o ponto de maior proximidade entre os planetas, tá? B
é o afélio, ponto que é a trajetória do planeta e o Sol estão mais afastados, tá? Vale ressaltar aqui, gente, que não é pelo fato do planeta, né, ou no caso da Terra, estar no periélio ou no afélio, ou seja, no ponto mais próximo ou no ponto mais longe que a gente tem as estações do ano, tá? As estações do ano são consequência do movimento orbital da Terra e da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, tá? Foquem nisso, que é extremamente importante. Não é pelo fato da gente ter o afélio ou o periélio que faz com que a Terra receba mais calor ou menos calor. Até tem uma pequena diferença, mas não é suficiente para gerar as 4 estações aqui no caso do Brasil, ok? Então, a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, né? Ou primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, também conhecida como as leis das áreas, né? O Kepler concluiu que, de novo, através das observações de Tycho Brahe, através dos seus cálculos, ele concluiu que a velocidade de translação de um planeta não é constante, tá? Então, o que acontece? Pelo fato da Terra ou de qualquer outro astro em torno do Sol girar em uma órbita que não é circular, vai existir época que vai estar mais perto, vai existir época que vai estar mais longe. Nessa relação perto-longe, vai existir uma relação, uma interação maior nessa posição e uma interação menor nessa região. Ou seja, você vai ter um movimento acelerado aqui nessa região e um movimento desacelerado aqui nessa região. Ou seja, a velocidade em torno do Sol não é constante, tá? E isso permite a gente concluir o quê, né? Que em tempos iguais, né, o planeta vai varrer áreas iguais, né? Então você tem aqui que a razão, né, a área aqui, ó, área 1 e área 2, né? Você vai ter uma relação de igualdade ali, tá? Então, essa razão entre a área e o intervalo de tempo 1 é igual à razão entre a área 2 e o intervalo de tempo 2. O que isso representa pra gente? A área varrida nesse tempo vai ser igual à área, né, varrida nesse tempo aqui, tá? Então, o intervalo de tempo que o planeta leva para percorrer o deslocamento 1, T2, a distância, né, S1, a distância percorrida na área 1, e ali o intervalo T2, tempo que percorre o deslocamento 2, e aí a gente conclui, né, que a distância percorrida pelo planeta varrer a área do setor 2, elíptico, é igual à área que ele varre lá em 1, tá? Então, tempos iguais geram áreas iguais. Essa é a ideia da primeira lei, da segunda lei de Kepler, né? Pelo fato do planeta não ter uma velocidade constante, ele, em intervalos de tempos iguais, vão varrer áreas iguais, certo? E aí, aqui a gente tem lá aquela relação que eu falei para vocês, né? Mais perto, maior a velocidade, mais longe, menor a velocidade, né? Periélio, perto, afélio, longe, certo? E aí, para a gente terminar esse vídeo de hoje, a gente tem a terceira lei de Kepler, né? Que é a lei, né, conhecida como a lei dos períodos, né? Essa lei se baseia nos períodos de translação dos planetas e nas distâncias médias entre eles e o Sol, tá? Kepler observou que os planetas mais afastados do Sol demoravam mais tempo para executar o movimento completo de translação, certo? E aí ele percebeu que existe uma relação entre os períodos, tá? Então lembra que período não é o tempo para levar uma volta completa, o tempo de um ciclo, né? Então no caso do planeta Terra, ele tem um período de translação de 1 ano, que é igual a 365 dias, tá? E aí, através dos cálculos do Kepler, ele conseguiu perceber que independente da posição que o planeta se encontra em relação ao Sol, existe uma constância entre o período ao quadrado divididos pela distância ao cubo,
tá? Então, se você pegar lá, por exemplo, o período de translação da Terra, levar ao quadrado, dividir pela distância do Sol ao cubo, né? Isso vai ser igual, né, a pegar o período de Júpiter, por exemplo, ao quadrado, dividir pela distância de Júpiter ao cubo, que vai ser a constante K aqui, tá? Então, existe uma relação de igualdade entre essa razão aqui, tá bom? Então, onde o T é o período de translação ou o ano planetário, tá? Intervalo de tempo para completar uma volta no Sol. D, a distância média do planeta ao Sol é a média aritmética entre a maior distância e a menor distância entre o planeta e o Sol, tá? E K depende apenas da massa do astro em torno do qual os planetas orbitam. Portanto, o sistema solar é a massa exclusivamente da Terra, tá? Para finalizar aqui, ó, essa expressão aqui, T ao quadrado, a gente pode representar ou escrever, né? Dependendo, você pode ter lá dois astros que estão orbitando o Sol. Você poderia, por exemplo, escrever T ao quadrado, né, da Terra, distância da Terra ao cubo é igual, né, o período de translação ao quadrado de Júpiter divididos pela distância média de Júpiter ao Sol ao cubo, tá? Isso aqui pode ser escrito também, né? Uma vez que esse valor de K para o sistema solar é igual, tá? Então, anotem lá no caderno de vocês que, geralmente, quando se pede lá para calcular a distância ou período determinado astro, né? A gente usa essa relação aqui de igualdade, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje era isso que nós tínhamos, né? As 3 leis de Kepler para a gente ver, tá? Qual é a relação que a gente tem que guardar? Primeiro, a gente tem que guardar os dois modelos planetários, né? Primeiro modelo planetário, geocêntrico, a Terra como centro do universo. O segundo modelo planetário, heliocêntrico, né? O Sol como o centro do universo. E por fim, as leis de Kepler. Primeira lei, conhecida como a lei das órbitas. Segunda lei, as leis das áreas. E a terceira lei, a lei dos períodos. Tá bom, gente? Então, vejam o vídeo com calma, pause, escrevam, né? Façam anotações no caderno de vocês. Se ficarem alguma dúvida, vocês podem tentar tirar essas dúvidas comigo lá na videoconferência, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, que Deus esteja com todos vocês, né? E o meu grande abraço.